Tá bom, pessoal, deixa eu pegar então, olha só. Essa aula sobre grandezas e algarismos significativos. A gente falou um pouco aqui já de grandezas fundamentais e derivadas, né, e o sistema de medição. Né. Aqui um exemplo de medida de algarismos significativos, né, com uma régua, né, no qual a gente observa que essa barra sendo medida, né, em um instrumento que possui essas marcações, isso. E aqui, através dessas marcações, a gente pode observar uma medida, né, na faixa de 27, né, que são os números mais exatos, né, ou verdadeiros, e os números duvidosos, né, que estão entre essas duas marcações aqui, né, entre 27 e 28. Então, portanto, como a gente não possui marcações, esses números são chamados, né, de números duvidosos, ou seja, esses números após a vírgula, né, eles são números que a gente não consegue definir, né, de forma confiável. E, portanto, mesmo sendo esses duvidosos, a gente ainda considera eles também como números significativos, tá? Mas apenas um número significativo, né? Até porque a gente não tem precisão para colocar mais de um número, né, duvidoso, né, ou mesmo, né, não faz muito sentido colocar mais de um número após a vírgula, né, ou seja, a gente não poderia colocar 27,44, 27,55, até porque a gente não possui essa precisão, não é isso? Assim a gente define, né, essa grandeza como uma grandeza dessa maneira, né, as grandezas físicas, sendo elas mesmo escalar ou não, né, dessa maneira, né, com a grandeza, né, o valor numérico encontrado e o valor da incerteza do desvio mais a unidade medida, tá bom? Oi Maria, você perguntou sobre, claro, eu vou disponibilizar, né, eu ainda acabei esquecendo de colocar aqui, né, para vocês baixarem, né, mas eu já vou colocar em seguida, tá? Vou colocar disponível para vocês. Tudo bem, então olha só. Então esse valor numérico pode ser então resultado de uma ou mais medições diretas ou indiretas. Qualquer que seja a precisão adotada, a quantidade de algarismos estará limitada, né, pelas condições experimentais, aquelas que realmente têm significado. Por esse motivo são denominados então de algarismos significativos, tá? Então os algarismos significativos eles dependem, né, das medições, porque por muitas vezes você obtém os resultados de forma também indireta, né? Então, por exemplo, se você quer encontrar qual que qual é o peso, né? Qual é o peso de uma pessoa que está próximo ao solo, né, no chão? Você sabe a massa, né, da pessoa e sabe qual é o valor da aceleração da gravidade G, né? Aí você tem uma balança que você tem a precisão de uma casa depois da vírgula e a precisão da aceleração da gravidade, né? Você teria que também ter uma noção, porque você poderia, a partir dessas informações, indiretamente você obtém, né, qual é o peso. Então aí você tem que carregar todos esses algarismos significativos, não é verdade? Em física a gente faz o tempo todo, né? Ou seja, você teria que carregar essas incertezas. Você sabe muito bem, muitas vezes você chega vai fazer uma conta e aí você carrega os números significativos, né, acaba esquecendo um. Quando você usa a calculadora, você observa que quando você faz uma conta e o seu colega faz a mesma conta e dá valores um pouco diferentes. É justamente por isso, né, você está carregando às vezes uma casa depois da vírgula, o outro não, né, e a gente sabe disso. E aí, às vezes vai perdendo essa precisão, né, justamente por ser então uma medida feita indireta, né, de maneira indireta. Aqui vai ter que aumentar um pouquinho, porque está um pouco pequeno aí, né?
Então, nosso sistema internacional de unidades, como falei, agora a gente vai vou citar algumas, né, dessas principais grandezas, né, o pessoal já conhece, né, vocês obviamente já ouviram falar, a maioria. E só para a gente definir aqui, também explicar um pouco do fundamento delas, né? Então, o comprimento, por exemplo, o comprimento que é dado em metro, né? Ele é um tipo de medida, né, que é padronizada como o comprimento do percurso, né, que a luz faz no vácuo, né? Que é dado como 1 dividido pela velocidade da luz, né, que é 299.792.458 de um segundo, né? Isso foi definido em 1983. Eu ouvi falar, né, que eu tive aquelas besteiras, né? Eu lembro que eu assisti uma palestra de um professor num estudo de pesquisa lá no Rio de Janeiro, né, no CBPF. Ele é da área de partículas, né? Aí ele falou, ó, galera, tem um negócio chamado PDG, né? Particle Data Group. PDG. Particle Data Group. Aí eu entrei no site, me cadastrei, os caras me mandavam um monte de coisa. É um instituto, né? PDG é um instituto, é um órgão, né, que trabalha com análise de grandezas fundamentais, entendeu? Então os caras vivem disso, né? De definir grandezas. Aí se você se cadastrar lá, colocar seu endereço, colocar que você é estudante, não sei se ainda eles fazem isso, mas eles te mandam livro com artigos, tudo em inglês, né? Eu lembro que esse livro que eles mandaram, grossão assim, eu servia como apoio para o computador, né? Porque, assim, não serve para muita coisa, né, pessoal? Serve para quem trabalha com isso, né? Quem tem lá instrumentos de medida, né, super importantes, no qual, se você errar algumas casas decimais, você vai precisar. Mas tinha lá todos os valores. É legal que tinha todas as grandezas que você imaginar, constantes, com precisão de não sei das quantas, e informações pra caramba. Era um calhamaço, um livrão, né? Tipo uma lista telefônica aí, né? Pra quem. Nem sei se vocês já viram alguma lista telefônica na vida, né? Vocês são com certeza bem mais novos que eu. Mas enfim, era um livrão desse. Mas era de graça, então eu peguei e recebi. Aí eu li um pouco dessas informações lá. E lá eles sempre atualizavam, né, essas coisas, né? Por exemplo, a medida do quilograma. Vamos falar dessas três que são as mais importantes, que é, como eu falei, né, o MSK. Eu falei que K era Kelvin, né, temperatura, mas também né? Que Kelvin também é medida com SI. Mas, na verdade, o K tem a ver com o quilograma, né? MSK, né? Metro, segundo e quilo, no SI. Tá? Então, olha só, esse protótipo, né, que é para medida de quilograma, ele foi então medindo um cilindro de liga de platina, irídio, né, e é considerado daqui por diante unidade de massa, né? É um sistema de medida. O segundo é o que? A duração de 9 bilhões vibrações da transmissão entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de césio. Muito bem. Ou seja, os caras têm que ter um equipamento de precisão, medição e aferição extremamente. É o padrão, né, pessoal? Isso aqui é uma forma de você padronizar, até porque você sabe que o césio, nesse estado fundamental aqui, eles têm, vamos dizer assim, bastante certeza de que isso não vai mudar, porque se mudar complica, né? Como é que você vai aferir o que é um segundo, né? Se a medição base, né,
apresenta imprecisão, vamos dizer, né? Enfim, aí tem uns outros aqui. Interessante da medida de Kelvin, né? De temperatura, que é dado como a fração de 1 sobre 273,16, a temperatura termodinâmica do ponto triplo da água, né, que é dado como Kelvin, né, por aí vai. Tem intensidade luminosa também, que é a cândela, né? Então aqui as grandezas derivadas, né? A gente falou que aquelas lá foram as grandezas fundamentais, e aqui a gente tem as grandezas que são então derivadas dessas, né, fundamentais, que são aceleração, área, densidade, energia, trabalho, né? Então a gente tem metros por segundo quadrado, metro quadrado, quilograma por metro cúbico, joule, newton para força, watt para potência, pascal, e metro por segundo, né, para velocidade, volume metro cúbico, e aqui outras unidades. Isso aqui é bem interessante, que já te mostra também quais são as identidades, né, dessas unidades aí. Então, por exemplo, quando você vai levar em conta o sistema internacional para um ciclo trigonométrico, a gente tem que a abertura angular é dada em radianos, né? Então a gente observa muito isso em algumas contas, principalmente quando você vai trabalhar com sistemas vibratórios, e os livros, né, a maioria usa o radiano, onde a gente sabe que tem um mosquito aqui em cima. Desculpa. A gente tem uma medida que normalmente a gente usa em graus, né? 0 graus, 90 graus e tal. Só que é importante utilizar para um círculo trigonométrico, né, essa identidade também, né, de valores como o π, né, π radianos, né. Então, pessoal, olha só, continuando aqui, só para ter noção a respeito desse número de algarismos significativos, né, a maneira da gente escrever então o valor numérico em trabalhos científicos é preferencialmente por notação científica, né? E nessa notação escreve-se o número recorrendo, né, à potência de 10, com particularidades de que deve-se considerar, né, algarismos, né, diferente de zero, à esquerda da vírgula, tá? Então essa aqui é a parte importante, né? Então, quando a gente observa uma grandeza, por exemplo, 125 gramas, se a gente transforma isso em notação científica, a gente continua observando os três números, né, algarismos significativos. Mesma coisa para um valor de 22,34 metros. Você transforma em notação científica, continua tendo todos os valores, né, que foram medidos. Aqui com certeza a precisão da medida foi um pouco maior, por isso está, né, 0,34. Então temos aqui os algarismos significativos. E quando a gente observa agora esse caso, 0,0350, aqui lembra que os números, né, do lado esquerdo, né, da vírgula, então ficaria, né, 0,350, você pularia, né, duas casas, então ficaria 3,50, no qual, né, aqui também, nesse caso, esse zero também ele possui uma precisão, portanto ele também é significativo para o número de ohms ali, né? E aqui também, né, quando a gente tem esse tanto de número,
Só que os zeros estão aqui do lado direito da vírgula, né? Portanto, todos esses números são significativos. Então, a razão para se preferir, né, a notação científica está relacionada à facilidade e à rapidez com que se pode, né, visualizar a grandeza com devida potência de 10 e a quantidade de algoritmos significativos. Bom? Portanto, pessoal, olha só, além disso, né, a gente tem ainda quando a gente fala em notação científica, a gente tem as potências, né? E cada potência possui um prefixo e também um símbolo, tá? Então, a gente frequentemente, né, utiliza essas potências, né, e substitui essas potências por símbolos, não é isso? Por exemplo, existe ainda, né, esse conceito, né, envolvendo os prefixos, né? Então a gente tem, por exemplo, a nanotecnologia, né, que é 10 a menos 9, que está aqui embaixo, ó, 10 a menos 9, que é a nanotecnologia. Nós temos entre outras, né, a gente tem microcomputadores, né, microchips, né, tudo isso já tem sido incorporado, né? Quando você vai comprar a internet, você quer sempre a internet, né, não sei quantos megas, né? Você quer uma memória para o computador sempre na faixa de giga ou tera, não é isso? Por aí vai, né? Então, olha só, é importante entender bem, né, esse prefixo, e os exemplos são esses, olha. Quando a gente tem algo a 10 a menos 3, a gente está tratando dos milímetros, né, que é equivalente aos milímetros. E aqui, obviamente, né, quando a gente tem o quilômetro, quando a gente tem 10 a terceira, é positivo, né, agora o expoente positivo. É isso. E aí as notações, né, notação científica, ela vai de encontro com a sua necessidade. Você pode tanto utilizar o prefixo, né, que é o quilo, né, ou seguir utilizando a potência de 10. Então há regras e convenções específicas para representar uma grandeza física tanto fundamental quanto derivada pelo sistema internacional. É assim, a gente pode escrever o resultado da grandeza, né, da seguinte maneira, como o símbolo da grandeza física, né, como já viu também, o resultado da medida e o símbolo da unidade. Aqui quando a gente fala de instrumentos, né, pessoal, antes de iniciar, né, um processo de medição é necessário seguir algumas sequências básicas. São elas basicamente saber qual grandeza, né, é preciso medir, levar em conta quais instrumentos de medidas podem ser utilizados para realizar aquele processo, né, qual deve ser escolhido, conhecer quais são os procedimentos corretos, né, de manuseio daqueles instrumentos de medida, precisam ser observados, né, com base, né, o mais próximo, né, possível do valor verdadeiro, e analisar a natureza do instrumento de medida, ou seja, se ele é analógico ou digital. Qual deve ser lida então a escala? Né? A gente tem que fazer essa análise. Lembra que a gente acabou de fazer essa medida lá? Como é que a gente analisa a precisão dele? Né? Qual é o erro sistemático daquele instrumento de medida? Como regra, a gente pode então considerar o erro sistemático como sendo, né, igual à menor escala do instrumento de medida, né, se o equipamento for digital, igual a metade da menor escala do instrumento se o equipamento for analógico. Certo, pessoal? Então essas coisas são importantes justamente porque a gente possui muitos equipamentos digitais, né, e ainda quando você pega um equipamento mais antigo, você também tem que se lidar com o equipamento analógico. É mais preciso, sim, sim.
Então, Maurício, isso aí a gente cai em várias situações, né, que podem ser conflitantes, né? Eu, por exemplo, passei por uma situação esses dias atrás. Por exemplo, precisava medir a temperatura, né? Eu tenho aqui um pirômetro, né? Não é bem um pirômetro, né? Aquele termômetro a laser, né? Esse que o pessoal está usando para medir, né, a temperatura aí, quando você vai entrar na loja lá, a pessoa coloca, né, ou para medir lá a sua temperatura, né, na lateral do rosto, né? Eu tenho esse aqui em casa e precisava de mais precisão, né? Precisava de precisão de uma casa depois da vírgula. Eu sabia que não ia, entendeu? Ter, né? Porque eu precisava medir a temperatura do meu filho, né? Meu filho recém-nascido. Eu não sabia se ele estava com febre, né? E aí aquele medidor termômetro, né, digital pequenininho, estava sem pilha, tinha acabado a pilha. Eu vi que não estava funcionando porque ele não estava medindo direito. Eu fui ver, ele estava realmente com a pilha ruim. E aí, como é que a gente resolve isso? Pega o termômetro, né, antigo, das antigas, né, como dizem. Aí tem aquele de mercúrio, pequenininho, né, aquela ampolazinha. E aí a gente conseguiu medir a temperatura e viu que não estava, né, com febre, né, graças a Deus estava tudo bem. Né, que é uma informação importante para mim, né, no momento. Mas olha só, eu confio mais nesse tipo de instrumento. Só que o problema é justamente porque a gente às vezes precisa de maior rapidez, né? E o digital ele tem dessas situações. Então por isso que é sempre importante a gente levar isso em conta, né? Qual é a sua necessidade. Eu consegui matar o mosquito que está me perturbando aqui. Desculpa aí, pessoal. Bom, bom, tá bom, Maurício. Eu acredito que assim, os instrumentos eles são, né, muito variados para a gente tentar, mas depende da necessidade também, né? Antigamente os instrumentos eram muito bem feitos, né? Feitos com um pensamento mais de durabilidade, né? Hoje em dia a gente tem coisa muito feita, né, daquela maneira meio, né, para durar pouco, né, como dizem. Então, olha só, aqui a gente tem o uso do sistema internacional com seus valores com base nos símbolos, né? Quanto vale cada grandeza dessa. Então, olha só, são unidades que desempenham, né, papel importante e é necessário conservá-la para o uso geral, apesar de não fazerem parte do sistema internacional. Então, as combinações dessas unidades devem ser evitadas. Bom, então, por exemplo, minuto, hora, né, o dia, então a gente tem que sempre transformar para segundo. Né? O grau a gente tem que transformar para radianos, o minuto, né, minuto de raio, né, de ângulo também a gente transforma para radianos, né? Segundo a mesma coisa. Litro a gente transforma para metro cúbico, né? E tonelada a gente transforma para quilo. No Brasil a gente adota a letra cursiva nos símbolos e, né, por exemplo, para esse caso, né, do asterisco, né? No caso desta a gente usa o L, por causa da falta desta, né? A gente também tem essas unidades mais desconhecidas, que são utilizadas temporariamente porque já foram incorporadas, né?
Então, por exemplo, milha marítima, né, que equivale a 1852 metros, a gente tem nó, angstrom, eu usei muito angstrom. Por exemplo, quando eu falei de raio-x, né, da difração de raio-x, quando você vai medir você vai fazer uma medida de difração de raio-x, né, num equipamento desse para entender, né, a estrutura atômica, né, por exemplo, eu falei com vocês a respeito do cálculo renal, né, das pedras de rins lá que a gente extraía dos pacientes, extraía não, né, a gente pegava depois de extraída, né, eles doavam pra gente, e aí a gente preparava, você tem que moer, né, e vira um pozinho, né, vira até o nome da técnica de raio-x é chamada de difração de raio-x em, em pó, né? E a gente coloca num porta-amostra e coloca no equipamento. E tudo que a gente usa nessa área, para medida, por exemplo, de distância interatômica, é basicamente angstrom, porque é uma medida que facilita a vida, né? A gente tem todos os valores na faixa, por exemplo, o comprimento de onda, do raio-x de cobre é 0,200 e alguma coisa, não me lembro agora, mas angstrom também, 10 a menos 10. Então, imagina você tem que ficar toda hora usando 10 a menos 10 metros, né, para explicar. Então fica um pouco complicado, um pouco, né, assim, fica um pouco chato, né, mesmo se fosse nanômetros, né, N, né, não é legal, porque você às vezes tem que usar uma potência ali, né. E bar também, que é muito utilizado, né, então tem o barômetros, né, tem outra medida também que usa para pressão, né. Eu tenho até um exercício legal pra gente treinar um pouco a respeito de conversão de unidades, né, eu acho que não vai dar tempo de fazer hoje, mas a gente pode fazer na próxima aula, né, que é para medida de conversão, né, a gente medir quando você fala em colocar tantas libras, né, no pneu do carro, lá quando você vai lá no posto de gasolina, você vai calibrar o pneu, você fala, vamos colocar 30 libras. O que isso quer dizer, né, em relação à pressão mesmo, né? Qual é o valor, né? Vai ter um exercício aí pra gente fazer, né, no final dessa... Eu acho que não vai dar tempo de fazer hoje não, né, pessoal? Aqui a gente tem então alguns exercícios bem básicos, né, tranquilos pra caramba, né, só pra gente começar a treinar aqui o raciocínio, né. Na verdade, eu acho que até dá tempo de fazer sim. Eu achava que não, mas... Deixa eu ver. Pessoal, então olha só aqui, ó, identifique, né, a quantidade de algarismos significativos em cada medida. Fala pra mim, galera, qual que é? Aqui é facinho, né, pra gente fazer rapidinho. Vou fechar o Google Mix. Então vamos lá, letra A, né? 45,8. Quantos algarismos significativos nós temos aqui, galera? Tá tranquilo, né? Pode... Tranquilo, isso aí. 3, né? 3 aqui. O Leonardo já mandou bala aí. É só pra gente fazer, vamos dizer assim, aquele exercício de revisão, né? Exatamente. Aqui 5
Acho que não, né, Leonardo? Lembra como é que a gente faz essa medida de algarismos significativos? Os números, né, antes da vírgula, ou seja, se você movimentar a vírgula aqui, ó, 3 vezes, né, você vai ter o valor de 3,5, né, vezes 10 a 10 a terceira, né? Menos 3, aliás. Menos 3, certo? Portanto, né, o número de algarismos significativos n é igual a 2. Concorda? Certo aí? A gente voltar lá, se quiser voltar, a gente volta lá no slide, ó, para relembrar. Pegadinha, né? Essas coisas em concurso, cara, é aí que a galera patina. Ó, tá aqui, ó, 0,0350, tá vendo? Quando você transforma isso para notação científica, né, você tem que levar em conta que os zeros, né, do lado esquerdo, tá vendo aqui, ó, nessa notação escreve-se o número recorrendo à potência de 10 com a particularidade de que se deve conservar apenas um algarismo diferente de zero à esquerda da vírgula. Então, a esquerda da vírgula, ela não é levada em conta, tá bom? É um número significativo, né? Eu tenho que falar as coisas com detalhes, né, cara, pra gente não errar nada. Normal. Então, olha só, chato, o que é chato é se confundir na hora da prova, né? Quando está estudando, fazendo exercício, não tem que ter problema nenhum em chutar, em tentar, né, fazer. Né? Então, como escrever uma massa, no número 2, ó, como escrever uma massa de 1.500 gramas numa balança, né, com precisão de letra A, 1 grama. Como é que você escreve isso? Cadê a galera? Tem uma galera que já saiu aí, né? O que houve? Qual é a precisão? Quando eu faço, então, galera, uma precisão de 1 grama, qual que vai ser a minha medida na balança? Pessoa que trabalha em laboratório aí, que já trabalhou. Não é de marcar X não, Renata. A gente tem que escrever. Tem que escrever, ó. Por exemplo, como escrever uma massa de 1.500 gramas medida numa balança com precisão de letra A, 1 grama, depois letra B, 10 gramas, entendeu? Deixa eu explicar aqui, ó. Essa questão também é difícil de pegar. É porque assim, a gente tem uma medida, né, a gente tem uma medida de 1.500 gramas, né, no qual eu posso ter uma medida em que ela vai indicar, né, na minha balança se eu mudei, né, 1 grama com 1 grama de precisão, certo? Então a minha balança ela vai indicar dessa maneira, perdão, gramas, né? Você concorda? Entendi. Certo, galera? Então, você repara que a gente está fazendo progressivamente, né? A precisão da balança vai piorando, né? À medida que a gente vai para B, C e D. Não é verdade? Então, na letra A eu tenho mais precisão, né? Então, quando eu coloco alguma coisa na balança, eu vou ter uma precisão maior, que é com relação a 1 grama. Né? Então, aqui, ó, como é que eu faço, por exemplo, para 10 gramas? 10 gramas eu vou ter 1.500, né? Porque aqui eu já estou na casa das dezenas. Então,
No início eu estava na casa das unidades, que é a primeira aqui, né? Unidade de grama. Agora eu estou aqui na unidade de na medida de dezena, né? Que é 10 gramas, tá? E agora aqui como é que eu os represento? Uma faixa de 100 gramas. Aqui o bom seria a gente transformar isso para unidade de cotação científica, né? Que ficaria então 10 a terceira. E aí a gente leva em conta que a balança ela vai ter essas duas casas, né? 1,50, né? Que seria as unidades de centena. Para cada valor envolvendo as centenas. É isso? Uhum. E quando a gente faz uma variação com relação a quilo, né, ou seja, a precisão em torno de 1 quilo, a gente está falando aqui, né, de 1,10, né, ou seja, a nossa variação vai ser na casa do quilograma. Aqui em cima faltou colocar grama também, né? Vou colocar aqui. Tá bom? Tem o gabarito aqui na frente. 150G. Não entendi, Leonardo, qual que é a sua dúvida? Aqui tem o gabarito que eu preparei, que ajuda a tirar as dúvidas, ó. Ah, tá. Aqui tem a explicação, tá bom? Então tem os números de certeza e duvidosos na letrada número 1, né? Aqui tem do certeza e precisão e o algarismo duvidoso. E na número 2 nós temos as medidas, né? Com as dadas precisões. Então, tanto para a casa da unidade, dezena, centena e milhão, né? E milhar, perdão. Aqui, né, na faixa de 1500,0 gramas, 1500 gramas, né, dada a precisão, e aqui 1,50 na faixa do 10 a terceira gramas, e aqui 1,5 para quando se tem a precisão de 1 kg. Tá bom, pessoal? Mais algumas questõezinhas de revisão aqui. Vou dar uns 10 minutinhos para vocês tentarem fazer e aí a gente encerra, pode ser? Tentem ler aí, achar a resposta. São questões conceituais que aí em seguida a gente também já fecha e a gente encerra a nossa aula, pode ser? Aí a questão de envolvendo a parte que eu falei lá da medição da libra, né, de pressão, a gente pode fazer na próxima aula. Fica aí como exercício também, né? Quem quiser dar uma olhada. E eu explico na próxima aula. Tá? Aí a gente finaliza aí. 5 minutinhos, né? 5 minutos, dá uma lidinha aí. Tentem achar a resposta, né, a alternativa correta. E aí já corrige em seguida. Beleza?
Vou ler com vocês aqui rapidinho. Então, olha só, na primeira ele diz o seguinte, ó, os símbolos de uma unidade das unidades fundamentais do Sistema Internacional de Unidades são os únicos, né, as únicas grandezas que são o sistema que pertence ao sistema internacional são. Na letra A a gente tem ampere, né, maiúsculo, tem o K de Kelvin, CD, né, de cândela, segundo, quilograma, metro e mol. Aí depois nós temos ampere, C, acredito eu que seja de Celsius, né, que está na mesma indicação do Kelvin aqui, cândela, segundo, quilo, metro e mol. Depois ampere, Kelvin, cândela, S de segundo maiúsculo, e depois quilograma, metro e mol. C aqui deve ser de corrente, deve ter colocado Kelvin, cândela, segundo, quilograma, metro e mol, mol com M maiúsculo. E por fim a ampere, que é Kelvin, Newton, segundo, quilograma, metro e mol. Mol com letra maiúscula. E aí, galera, qual que vocês marcariam? Letra A, né? Tá me parecendo também. Ah, tá, já tá na 2 também. Leonardo é meio apressado, né? Beleza. Qual dos dois conjuntos abaixo contém, né, na número 2? Qual dos dois conjuntos contém somente grandezas cujas medidas estão corretamente expressas em unidades de SI? 20 graus Celsius, 3 newtons, 3,0 seg. Na letra A, né? Então, tem que descobrir qual dos conjuntos abaixo contém somente grandezas, né, que estão expressas corretamente. 3 volts, 3 metros, 10 pascals, 10 quilos, 5 km, quilômetros, 20 metros por segundo, por seg. 4,0 ampere, 3,2 mi, né, parece um mi ali, 20 volts, 100 kelvins, 30 quilogramas, 4,5 militeslas. Todo mundo, na número 1, todo mundo vai de letra A mesmo? E a número 2? Alguém... Então, na número 1, resposta a letra A, né? E na número 2, letra E. Então, olha só, galera, essa questão como um desafio, né, aí para vocês tentarem fazer ao longo da semana. Na próxima terça a gente corrige, que diz o seguinte, ó: o motorista, né, para em um posto e pede ao frentista para regular a pressão do pneu do seu carro em 25 libras. E essas 25 libras é uma abreviação da unidade libra-força por polegada quadrada, ou PSI, né, que é o PSI também. Que é, então, essa unidade ela corresponde à pressão exercida por uma força, né, igual ao peso da massa de 1 libra distribuída sobre uma área de 1 polegada quadrada, né, que é a tal da libra-força, né, por polegada, né, que é de pressão, né. Lembrando que pressão é o que, galera? Força sobre a área, né? Então, 1 libra corresponde a 0,5 kg e 1 polegada corresponde a, né, aproximadamente 25 vezes 10 a menos 3 metros. Né? Como 1 atm corresponde a cerca de 1 vezes 10 a 5 pascal no sistema internacional, né, ou seja, né, e 1 pascal é igual a 1 newton por metro quadrado, aquelas 25 libras medidas pelo motorista equivalem aproximadamente a... Vocês vão ter que encontrar quanto que vale, né, em ATM, né,
essas 25 libras que você calibrou o pneu lá no posto, tá bom? Aqui nada mais é que você vai ter que fazer uma bela de uma análise, né, de unidades. Você vai ter que tentar enxergar, né, as unidades aí até chegar no ATM, beleza, pessoal? Mas eu posso então para vocês aí, eu subo o arquivo no Canvas, né, e aí vocês tentem fazer, beleza? Né, e a gente corrige na semana que vem, tá? É um exercício bom aí para treinar, né, com relação a unidades de medida, né, transformação de unidades e também para exercitar um pouco aí da visão de vocês com relação às grandezas físicas, beleza? Tá bom, galera? Obrigado aí pela atenção, né? Primeiro dia de aula.